Você é um pobre ferrado com família tóxica. E isso é bom. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, eu quero mostrar um pouco da realidade de quem nasceu ferrado e de quem nasceu abençoado. Quem nasceu ferrado é aquela pessoa que, pô, tu nasceu pobre, tu nasceu na dificuldade, tu precisou começar a trabalhar cedo para poder pagar as contas, para sustentar, tu não teve as coisas com facilidade, tu nasceu ferrado. Tu teve uma família que ou era toda desestruturada, ou era toda cheia de crenças negativas, de padrões negativos. Foi uma família tóxica que te gerou trauma, que te gerou várias crenças e comportamentos e padrões negativos que hoje tu tem que estar ralando aí para conseguir curar essa ancestralidade, curar esses traumas, esses problemas. Cara, nasceu ferrado. E tem aqueles que nasceram abençoados, que é aquele, pô, nasceu no conforto, na facilidade, foi mimado desde pequeno, não passou dificuldade, não precisou começar a trabalhar cedo, era bem protegido e era basicamente amado, acolhido, respeitado, numa família bem estruturada, que cuidou bem, ensinou bons valores, tudo isso. Esse é um abençoado. E eu vou dizer, nascer um ferrado, a realidade de que nasce um ferrado, é muito ruim. Porque, primeiro, tu desenvolve várias características de personalidade ruins. Segundo, tu passa trabalho e tu sofre muito. E nascer um abençoado é muito bom. Porque, cara, tu é amado, tu é acolhido, tu tá no conforto, tu não precisa encarar nenhuma dificuldade. Tu vive ali na tua zona de conforto, porque teus pais te protegem, cuidam de ti, te dão tudo. Isso é uma pessoa abençoada e é muito bom porque tu não enfrenta desafios, tu não passa dificuldades. E aí tua vida é mais fácil, realmente bem mais fácil. E eu quero te dizer que dentro dessas duas realidades, a realidade do ferrado e do abençoado, cara, olhar o lado ruim do ferrado e o lado bom do abençoado é o óbvio. Mas sabe o que que tu não tá olhando? Tu não tá olhando o lado ruim do abençoado e o lado bom do ferrado. E eu vou te explicar qual é. Cara, o abençoado, ele tem um lado ruim sim. Por quê? Beleza, é maravilhoso ser amado numa família que tu é acolhido, que tu tá no conforto, tu não passa dificuldade. Mas por estar no conforto, tu é um mimado, tu é um fraco, tu não aprendeu a trabalhar, tu não tem garra, tu não corre atrás das coisas, tu não passou dificuldade e aí tu não criou casca, tu não aprendeu a se virar sozinho, tu não aprendeu a ser independente. E aí tu não consegue sair da tua zona de conforto, e tu não cresce, tu não se desenvolve. Tu é um filhinho da mamãe, filhinho do papai mimado que não consegue desenvolver nada na vida. E se tu é um ferrado, se tu nasceu um ferrado, tu não teve esse conforto, tu não teve essa facilidade. Então, tudo que tu tem, que tu construiu, tu precisou correr atrás. Tu é obrigado a sair pra luta, a criar casca, a enfrentar dificuldade, a superar dificuldade. Tu não tem nem como ficar na zona de conforto, porque não tem conforto, já é uma droga. Então, tua única opção é lutar e se esforçar para fazer algo melhor. E isso faz com que tu seja uma pessoa trabalhadora e dedicada. E aí tu consegue construir um futuro. O quanto o abençoado, na hora de nascer, ele virou um fraco, uma pessoa que não sabe encarar a dificuldade, que sofre fácil por qualquer coisinha. E essa pessoa, ela está condenada a ficar uma ferrada. Por quê? Porque ela não vai conseguir trabalhar, se desenvolver e ser batalhadora para construir uma vida boa. Para construir uma vida boa. Então, cara, tu olha o lado ruim do ferrado, mas tem que olhar o lado bom também. Que as dificuldades te moldam numa pessoa melhor. E isso faz com que tu desenvolva muitos biscoitos. O que são os biscoitos? Os biscoitos, eles são as vitórias que tu vence alguma coisa, tu supera um desafio, e aí tu guarda aqui na tua cabecinha, cara, eu superei esse desafio. O próximo desafio que vier, tu pode pegar aquele biscoito e aí tu vê ali, eu já superei isso, eu consigo superar isso daqui também. Então, cara, quem nasceu ferrado simplesmente olha um desafio qualquer da vida adulta, uma conta para pagar, um boleto, um chefe infeliz, uma desgraça que aconteceu, uma coisa que quebra, tipo, eu já passei tanta merda nessa vida, eu já enfrentei tanto BO, já passei tanta dificuldade, que isso daqui nem me afeta, é moleza, é benção. Cara,
O abençoado, ele reclama de não ter filé mignon. O ferrado, ele sabe o que foi não comer. Ele agradece pelo frango e pelo ovo. Ele fica feliz com o arroz e o feijão. Não é problema para ele ter pouca comida. Não é problema para ele não ter o filé mignon. O problema foi quando não tinha o que comer. E para o abençoado, o filé mignon tá duro, tem nervo, tá ruim. A picanha de R$ 170 o quilo tá ruim para ele. Pois é. Então, o ferrado, ele cria tanta casca, ele já passou por tanta coisa, que ele cria muito biscoito. Então, é muito difícil abalar uma pessoa que nasceu na dificuldade. Então, tu tem que olhar que existe esse lado bom de ter vindo ferrado e existe esse lado ruim de ter vindo abençoado. E aí eu quero apresentar um novo conceito para ti. Além dos biscoitos, eu quero que tu entenda um conceito muito mágico que ele explodiu a minha cabeça e ele me fez superar a minha dificuldade, que foi de nascer abençoado. Pois é, eu sei que eu pareço um mimado falando isso, e eu fui um mimado, mas eu preciso te dizer isso. Hoje eu conheço bem os dois lados da realidade através do aprendizado que eu tive, porque eu vim um abençoado e a minha namorada atual, ela veio uma ferrada. Eu nasci no conforto, tendo tudo que eu quisesse se eu pedisse para os meus pais e sem passar dificuldade nenhuma. E eu fui começar a trabalhar com 20 anos. A minha namorada, ela nasceu pobre numa família desestruturada e muitas vezes tóxica. E ela precisou começar a trabalhar com 14 anos. Cara, ela tem muito mais casca do que eu. Ela consegue enfrentar as dificuldades com muito mais facilidade. E ela é bem mais batalhadora e guerreira e trabalhadora do que eu. É difícil abalar ela. E eu precisei aprender para virar uma chave em cima disso. Por quê? Porque existe um conceito que agora vai explodir a tua cabeça se tu entender ele do mesmo jeito que eu entendi, que é o ROL, Return on Luck, que é retorno sobre a sorte. Esse ROL, ele é uma sigla que ele vem da mesma ideia do ROI, que seria o Return on Investment, retorno sobre o investimento, que é uma sigla lá do mundo dos investimentos, onde, por exemplo, eu investi R$ 100 e voltou 110, eu tive um ROI de 10%, ou de 1,1x, ou seja, voltou 10% a mais do que eu investi. Eu investi 100 e voltou 100. Não teve retorno nenhum, mas eu não perdi também. Esse é o retorno sobre o investimento. E o retorno sobre a sorte seria o que tu faz, o que tu produz, o que tu constrói, dependendo da sorte que tu recebeu. Ou seja, eu nasci um abençoado. Eu nasci numa família que me deu condições e estrutura para ficar em casa estudando por vários anos. Se eu ficar milionário, eu fiz um retorno sobre a sorte bem grande, porque eu vim numa família de classe média e aí eu vou para milionário. Então eu tive um retorno grande. Mas presta atenção comigo. Se tu investe 100 e volta 1.000, é um retorno grande. Mas se tu investe 100 e volta 50.000, é um retorno muito maior. Agora, se tu investe 100 e volta 1.000, é um retorno. E se tu investe 2 e volta 1.000, é um retorno muito maior também. Então, eu nasci um abençoado. Se eu tiver um retorno de me manter na classe média, eu tive um retorno zero. Se eu não ficar rico, eu tive um retorno zero. Ou seja, eu peguei aquela bênção que me deram na minha nascença e eu não fiz nada com isso, eu apenas mantive. Não perdi, mas mantive. Agora, a pessoa que nasceu pobre, se ela chegar na classe média, ela teve um retorno enorme. E a pessoa que nasceu pobre, se ela ficar rica, milionária, ela teve um retorno sobre a sorte que ela recebeu muito maior do que o meu, se eu ficar milionário, porque ela nasceu aqui atrás na corrida, eu nasci aqui na frente já. Se eu chegar aqui, eu não tenho tanto mérito quanto essa pessoa que veio daqui de trás e ela chegou aqui em cima. Ou seja, o retorno sobre a sorte é o que de bom que tu vai fazer com aquilo que tu recebeu. E isso é muito mais importante para abençoados como eu do que para aqueles que nasceram ferrados. Porque, primeiro, o ferrado, se tu construir qualquer coisa, tu já está tendo um retorno grande. Agora, eu que sou abençoado, eu tenho que me provocar a construir algo, porque eu já nasci na classe média. Então, se eu tiver um retorno zero,
eu me mantenho na classe média. Tu entende isso? Se eu tiver um retorno zero, eu me mantenho na classe média. Agora, o pobre, se ele tiver um retorno zero, ele fica muito pobre. Entendeu? Então, ele tem que ter um retorno 10, 20 para ficar na classe média, para me alcançar. Então, para me provocar, eu tenho que saber, beleza, eu vim abençoado, eu recebi bênçãos na minha vida. O que eu vou fazer de bom com isso? Porque se eu não fizer nada, poxa, eu estou desperdiçando as oportunidades que eu tive e que aquela pessoa que está lá atrás, que batalha muito mais, ela estaria louca para ter essas oportunidades. E eu que tive, estou aqui desperdiçando, não estou construindo nada com isso. Poxa, aí é ruim, né? Basicamente eu quero mostrar para ti que, cara, se tu nasceu um abençoado ou um ferrado, se tu nasceu um ferrado, a tua propensão a lutar e trabalhar é muito maior do que quem nasceu abençoado, porque o abençoado ele nasceu no conforto, tu já nasceu no desconforto. Então tu já nasceu na luta, porque a tua vida é uma luta de tanta dificuldade. Isso te faz ser uma pessoa que luta e assim tu consegue construir. Então tu tem um lado positivo por isso, são os biscoitos que tu gera com mais facilidade. Agora o abençoado que nasce no conforto, ele tem que imprimir um esforço maior só para começar a lutar, porque ele nasceu no conforto. Então, tem uma dificuldade e tem uma facilidade. E eu quero que tu comece a olhar para a facilidade, para o lado bom de ter nascido ferrado. Se tu é um abençoado, cara, tu pode muito facilmente virar um nada, virar um mimadinho, ao invés de virar uma pessoa que realmente conquista alguma coisa com isso. E para isso eu fiz até um diagrama, eu posso botar ele aqui do lado, mas primeiro eu vou mostrar aqui no meu caderninho, que é como eu fiz. Um diagrama bem simples. Eu fiz esse diagrama aqui, eu vou botar ele aqui do lado, mas eu vou explicar olhando aqui no meu caderno. Basicamente é o quê? Nós temos como tu nasceu, ferrado ou abençoado. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver, vai ser ferrado e abençoado, né? Ferrado e abençoado. E aí, a partir disso, tu pode fazer duas coisas com isso. Tu pode usar a condição que tu nasceu como uma desculpa, ou tu pode lutar para mudar isso. Então, o que tu pode fazer? Se tu é um ferrado e tu usa, eu nasci na dificuldade, como uma desculpa, cara, tu é uma vítima. Tu tá se vitimizando, tu tá se fazendo de vítima. Porque tu nasceu na dificuldade e isso só te dá mais força ainda, porque tu é muito mais forte do que alguém que nasceu abençoado para lutar. Cara, o abençoado, ele pode precisar lutar menos para chegar mais longe? Sim, mas tu é muito mais forte, ele é mais fraco. Então tu é mais forte, usa isso. Porque tu já nasceu na dificuldade, isso te cria casca, tu se torna mais forte mais fácil. Então, se tu é um ferrado que tá só usando isso como desculpa, dificuldade como desculpa para não crescer, para não imprimir um retorno sobre a sua sorte, que foi uma sorte baixa, mas por ser uma sorte baixa, qualquer retorno é muito alto para ti, então, cara, tu tá só se fazendo de vítima. E se tu é um cara que nasceu abençoado e tá usando o conforto que tu nasceu como desculpa para não precisar lutar, tu é um mimadinho de merda. É isso que tu é um mimadinho. Agora, se tu é um ferrado e tu tá lutando para conquistar, cara, tu é a melhor categoria de pessoas, porque tu é a que mais vai ter retorno sobre a sorte. E eu classifiquei como um biscoiteiro superação. Por que um biscoiteiro superação? Porque é uma pessoa que ela vai acumular muitos biscoitos, e lembra que os biscoitos são as vitórias, então tu vai ter muitas vitórias na vida, porque tu já nasceu na dificuldade. Então, a partir do momento que tu já nasce lutando, qualquer coisa que tu consegue fazer é uma vitória. Tu tem muito argumento no teu cérebro para falar, cara, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso daqui. Esses desafios aqui não vão me abalar. Chefe exigindo, isso aqui não me abala. Eu recebi crítica dos meus pais a vida inteira. Um chefe falando mal de mim, tu acha que vai me abalar? Poxa. Agora, o mimadinho, que ele foi acariciado e passaram a mão na cabeça pela vida toda, o chefe briga com ele uma vez, ele se demite, cara. Ele é muito mais fraco do que tu. Então, tu é mais forte, usa isso. Tu vai ter muitos biscoitos e tu vai se superar e tu vai sair da condição de ferrado e tu vai passar a ter sucesso, tu vai conquistar o sucesso. E aí tu é um biscoiteiro de superação. E a gente tem também a boa categoria dos abençoados que não se deixaram ficar no conforto e reconheceram, cara, eu nasci, olha só, isso aí eu tô falando da minha visão. Eu nasci abençoado.
eu tive mais oportunidades do que a maioria das pessoas tem. Eu não vou desperdiçar essas oportunidades, porque eu vou honrar as pessoas que gostariam de estar no meu lugar e de ter as oportunidades que eu tenho. Então eu vou lutar e eu vou usar todas as bênçãos que eu recebi, todas as oportunidades que eu recebi para construir coisas grandiosas. Porque quando eu construir grandes coisas, eu vou ajudar várias pessoas. Então eu vou honrar aquelas pessoas que nasceram na dificuldade, porque elas queriam ter a oportunidade que eu tenho e elas são batalhadoras, elas usariam muito melhor do que eu. Então eu vou dar o meu melhor para ser trabalhador, para não ficar no conforto, para usar as oportunidades que eu recebi para honrar aqueles que gostariam de ter acesso a elas. Então eu estou fazendo isso. E se tu faz isso também, estando na mesma condição que eu vim, que é de poxa, um homem branco de classe média, cara, eu tenho muitas bênçãos, eu tenho muitas oportunidades que me facilitam na vida. Cara, eu sou um abençoado trabalhador. Eu estou tentando expandir a minha bênção para poder levar ela para outras pessoas, ao invés de só consumir toda ela para mim e acabar me tornando um ferrado depois. Então, cara, tu pode ser uma vítima, pode ser um mimadinho, ou tu pode ser um biscoiteiro de superação ou um abençoado trabalhador. E é isso que tu pode fazer com aquilo que tu recebeu. E independente da situação que tu veio, cara, tenta imprimir o maior retorno sobre a sorte possível. Porque, cara, se a pessoa que está nascendo ferrada lá consegue ficar milionária, eu que já nasci na classe média, com acesso à educação, com pais que me apoiaram a vida inteira, a minha obrigação é imprimir o mesmo retorno sobre a sorte que ela e ficar pelo menos multimilionário para poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, tente imprimir o máximo de retorno sobre a sorte possível, independente da classe que você veio, da situação que você veio. Seja a melhor pessoa que você puder para honrar aquelas pessoas que não têm as oportunidades que tu tem. Porque mesmo quando tu é um ferrado, tu tem uma coisa que um abençoado como eu queria ter. Tu passou algumas dificuldades que te tornaram uma pessoa trabalhadora. E eu vou ser sincero, eu agradeço mais as dificuldades que eu passei do que as bênçãos que eu recebi. Porque eu recebi muitas bênçãos. Eu vim numa família boa, numa família de classe média. Eu nasci no conforto. E isso foi bom, mas me tornou muito fraco. E foi só quando eu comecei a passar algumas dificuldades na vida que isso me moldou e me deixou mais forte, me tornou trabalhador. Então, foram as dificuldades, embora sejam poucas as dificuldades que eu passei, quando eu passei dificuldades foi isso que me fez ser forte e me fez crescer. E eu agradeço muito a elas. Então, se tu nasceu uma pessoa numa situação difícil, agradeça as dificuldades que tu passou. Essas são as oportunidades que tu recebeu. Faça bom uso delas, porque também existem pessoas que gostariam de ter a força que tu desenvolveu, tá? Faça o melhor que tu puder nas condições que tu tem, até tu ter condições melhores de poder fazer melhor ainda. Tente imprimir o máximo de retorno sobre a sorte possível na sua vida. Agora, independente da sua realidade, se você nasceu um ferrado ou um abençoado, caso tu esteja no grupo bom, ou seja, tu não é uma vítima e tu não é um mimadinho, tu é um biscoiteiro superação ou tu é um abençoado trabalhador, eu quero te ter no meu grupo. Caso tu não saiba, eu estou criando um grupo de networking e desenvolvimento pessoal exclusivo para homens, porque eu sou um homem jovem e eu passei dificuldade em relação à masculinidade, aprender a ser homem, e eu estou no caminho do desenvolvimento pessoal para me aperfeiçoar nisso e evoluir em todas as áreas da minha vida. E se tu tá buscando a mesma coisa e tu não tá se fazendo de vítima ou sendo um mimadinho e usando desculpa para não progredir, tu tá tentando evoluir ou já está evoluindo, eu tô criando um grupo exatamente para pessoas como tu, para homens jovens, homens que querem se desenvolver e evoluir em todas as áreas da vida. Se tu é esse tipo de cara, aqui na descrição eu tô deixando um link para um formulário para tu preencher e eu ver se tu realmente é esse tipo de pessoa e tá apto a entrar nesse grupo. É um grupo de WhatsApp comigo e com outros homens que estão buscando apenas evoluir e se dedicar e se apoiar um ao outro para se tornar cada vez melhor em todas as áreas da sua vida. Se tu quer fazer parte, clica no link da descrição e preenche o formulário. Muito obrigado por assistir até aqui
e lembre-se, continue aprendendo.